Vamos para mais uma reflexão do Evangelho e hoje eu escolhi um trecho muito interessante que faz parte do Sermão do Monte, que é bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que têm o coração puro. Por que eu acho interessante isso? Porque é um ensinamento que o grande mestre nos diz que vai contradizer muitas coisas que nós já aprendemos em nossas vidas. Existe um ditado muito interessante aí no popular, né, que muitas pessoas usam, e é muito comum quando a gente vai em alguma quermesse, vai em alguma festa que tem algum sorteio, as pessoas costumam dizer isso para nós, né? Quem não arrisca, não petisca. Quem não morre, não vê Deus. E isso ficou encucado em nós, né? Está dentro de nós, e nós precisamos mudar isso. Acreditamos que para ver Deus, nós precisamos morrer, partir deste mundo para o plano espiritual. Será que é verdade? Será que é isso mesmo? Porque se não foi isso que o grande mestre nos deixou. Ele deixou um ensinamento muito interessante, que é o seguinte, vamos lá? Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então, olha que interessante. Jesus disse que nós não precisamos morrer para ver Deus. Para que a gente possa ver Deus, basta ter um coração puro. Simples assim. E o que é um coração puro? Um coração sem maldade, um coração que não vê maldade nos outros, não vê defeito nos outros, não fica olhando só o lado negativo dos outros, né? E nós somos assim? Nós focamos sempre o lado negativo dos outros, das coisas, das situações. Por isso que a gente não consegue ver Deus. Eu não preciso partir para um outro mundo. Não, eu posso ver Deus aqui, se eu tiver um coração puro, se eu estiver olhando para as pessoas e não ver máculas nessas pessoas, eu não ver defeitos nessas pessoas. Quando eu olho e vejo a pureza do amor nas pessoas, eu começo a enxergar Deus em tudo. O dia que eu tiver o meu coração puro, o meu coração limpo, livre de maldades, livre de maus pensamentos, aí então eu poderei enxergar Deus em tudo e em todos. Esse é o nosso propósito, manter um coração puro. Se eu olho para alguém e vejo que essa pessoa, por exemplo, é chata, eu não posso ver Deus nela, porque Deus não é chato. Se eu olho uma outra pessoa e acho que essa pessoa é maldosa, eu não posso ver Deus nessa pessoa, porque Deus não é maldoso. Se eu olho para uma pessoa e acho que essa pessoa é injusta, como é que eu vou ver Deus ali, se Deus não é injusto? Deus é perfeição absoluta. Se eu vejo algum defeito em alguém, eu não posso ver Deus. A partir do momento que eu começo a olhar para as pessoas, começo a olhar para as coisas e para as situações, como situações normais de vida e que todo mundo está aqui para evoluir, ter o propósito evolutivo, nós vamos perceber que eu não vendo maldade nessas pessoas, eu não vendo defeitos nessas pessoas, eu começo a enxergar Deus nela. Porque Deus está em todos os lugares. Levantarás uma pedra e encontrarás Deus lá. Né? Rachará uma lei e encontrará Deus lá. Ou seja, Deus está em todos os lugares, em tudo que nos cerca. Para que eu possa vê-lo, eu tenho que ter o meu coração puro. Caso contrário, eu não consigo enxergar. Porque Deus é pureza absoluta, Deus é perfeição absoluta, Deus é. E nós, tudo que a gente coloca, todos os predicados que a gente coloca para Deus, as atribuições que nós damos a Deus, é coisas imaginárias do homem. Porque Deus não dá para a gente entender, não dá para a gente tentar definir o que é Deus. Por isso que é muito importante que a gente tenha essa pureza de coração. Ao ter essa pureza de coração, eu posso ver Deus em tudo, nas árvores, nas plantas, nos animais. Eu posso ver Deus no ar que eu respiro. Eu posso ver Deus em mim mesmo. Eu posso ver Deus na minha esposa, no meu filho, no meu pai, na minha mãe. Eu posso ver Deus no meu colega de trabalho, no meu chefe. Desde que eu enxergue-os como pessoas puras, sem maldades e sem máculas. Agora, se meu chefe é um asqueroso, se meu marido é grosso, se minha esposa é isso, é aquilo, eu começo a encontrar defeitos e quando eu coloco defeito em alguém, eu simplesmente estou me impedindo de ver Deus ali. E olha, tudo aquilo que a gente interpreta do outro, tudo aquilo que a gente imagina do outro,
é só imaginação nossa. Não significa que aquele outro é exatamente da maneira como a gente pensa. Ele é ele. Eu vejo ele de uma maneira diferente. Outras pessoas olham para essa pessoa, pela mesma pessoa, e veem de uma maneira diferente. Então, nós temos o nosso olhar, é o nosso óculos que nós carregamos, né? A nossa visão é o nosso óculos, é a maneira como nós enxergamos. Colocamos um óculos e podemos enxergar aquela pessoa boa, má ou qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. Mas Jesus, ele deu um modelo, um exemplo para nós aqui, muito interessante. Vamos ver qual é esse exemplo? O mestre precisa repousar. Por favor, por favor. Pedro, Tiago. Deixai vir a mim os meninos. E não os impeçais. Porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Por que será que Jesus escolheu a criança como modelo? Deixar vir as minhas criancinhas, né? Por que será? Porque elas têm uma característica diferente de nós adultos. Todos nós, quando éramos crianças, quando a gente nasce puro, maravilhoso, né? Tudo aquilo que nós vivemos em vidas pretéritas foram apagadas, foram esquecidas por alguns momentos. Ao longo da vida, como a gente vai crescendo, a gente vai começando a buscar aquelas características anteriores, vamos recordando daquilo ou trazendo aquilo que está dentro de nós. Mas quando crianças, nossa, é tudo diferente. Uma criança, ela é pura de coração. Você pode ver as crianças, elas brigam sim, porque elas têm sentimentos, elas querem dividir, elas querem conquistar, elas precisam defender, né, a vida delas ali. Então elas têm alguns sentimentos assim que são baseados nos nossos instintos. Por exemplo, uma criança pega o brinquedo do outro, o outro vai lá, morde, puxa o cabelo, faz tudo. As crianças brigam realmente, uma belisca a outra, morde a outra, mas tudo isso são momentos que eles passam naquele momento que o sentimento vem e ela desabrocha, não consegue segurar os seus instintos. Só que é o seguinte, o que acontece logo em seguida? 10 minutos depois, está tudo bem entre elas. Eu, quando era garoto e brigava com um menino, alguém me batia, né? Porque eu sempre apanhei na vida. Quando alguém me batia, a minha avó, eu morava junto com a minha avó, meus pais moravam junto com a minha avó paterna, a minha avó queria me defender. E a minha avó ia direto, partia para a casa da vizinha para brigar com a vizinha, alguma coisa, e minha mãe falava assim, não faz isso, dona Elisa. Lembre-se, as crianças brigam de braços abertos. Elas brigam, 10 minutos depois elas estão brincando novamente, já esqueceram tudo, não tem mágoa, não tem ressentimento, não tem nada. E nós, quando a gente vai lá e briga com a mãe do outro, nós vamos perder a amizade, vai ficar uma mágoa, vai ficar um ressentimento, a gente nunca mais vai conversar com aquelas pessoas. Então, deixe com que as crianças resolvam os seus problemas. Elas têm que achar o caminho delas. A gente orienta para que não briguem, para que não prejudique o outro, mas deixa ela viver a vida dela. Porque se a gente for levar por outro lado, nós, adultos, temos a maldade em nós. Nosso coração não é puro. A gente olha e olha que é o filho do outro que é sempre ruim. A gente nunca vê os defeitos nos nossos filhos. É sempre o outro que está errado. É o filho do outro que é mau, o filho do outro que é mal educado, que tem maldade no coração. O nosso não. O nosso são todos anjinhos maravilhosos. Para com isso. Somos crianças. Deixa eles expor o que tiver que expor. Vai apanhar? Vai apanhar. Tudo bem. A gente vai tentar ajudar da melhor maneira possível, orientando. Mas não vá brigar com os pais, porque os adultos vão guardar mágoas, vão guardar ressentimentos. E as crianças? Tá tudo bem. Se não passar em 10 minutos, daqui 15 minutos estão de volta jogando bola, trocando figurinhas, jogando bolinha de gude, brincando, fazendo o que eles querem fazer. Daqui a pouco estão todos abraçados. Não tem problema nenhum. A vida é assim. Por isso que Jesus usou como exemplo o exemplo das crianças. Ele não está dizendo que só as crianças entrarão no céu, mas as pessoas que se assemelham a essas crianças, que não guardam mágoas no coração, que compreendem, que amam mesmo não gostando,
entendem que aquela pessoa não tinha nada melhor para oferecer naquele instante. Então está tudo bem, aquela pessoa não é maldosa, ela não é má, ela só se desequilibrou emocionalmente naquele momento e ofereceu algo para você que não foi agradável para você. Mas está tudo bem, compreenda isso, ame mesmo não gostando, que tudo volta ao normal e você mantém a pureza do seu coração. Só assim você poderá enxergar Deus em todos os lugares, em tudo aquilo que estiver acontecendo à sua volta. Muito importante a gente lembrar também que essa falta de pureza no nosso coração, não está só baseado nas nossas ações, mas também nos nossos pensamentos. Tem uma passagem, que Jesus fala que se a pessoa olhar para uma mulher do próximo com pensamentos libidinosos, ele já cometeu o adultério. Então, o adultério não é só o ato em si, mas é o ato de pensar. Então, olha só que interessante. Nós temos que tomar cuidado não só com os nossos atos, as nossas atitudes, mas também com os nossos pensamentos. Que tipo de pensamento você está emanando na sua mente hoje, nesse momento? Aqui, assistindo uma preleção evangélica é muito fácil, mas e no dia a dia? No seu dia a dia, no trabalho, no trânsito, quando você encontra pessoas que não são tão agradáveis a você, e aí o que é que você sente? Toma muito cuidado com os pensamentos que você emana para essas pessoas, porque os nossos pensamentos são vibrações, são energias que estão sendo emanadas do nosso corpo, do nosso pensamento. Nosso coração, ele emite muitas energias. É preciso ter pureza no coração para que eu possa enxergar Deus naquelas pessoas que estão diante de mim. Lá no Oriente, as pessoas costumam dizer, Namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. E é uma realidade, mas eu tenho que estar com o meu coração puro para poder enxergar Deus em mim e também enxergar Deus no outro, naquele que está diante de mim. E quando a gente fala em adultério, a gente leva logo para o sentimento de casamento, traição, essas coisas. Não, adulterar é modificar alguma coisa. E a gente comete muitos adultérios ao longo da nossa vida, porque se a gente está fazendo alguma coisa que não era para fazer, estamos alterando alguma coisa, nós não estamos fazendo a coisa correta, nós estamos adulterando. A gente vê por aí, adulteraram a gasolina, adulteraram aquele contrato, ou seja, modificaram sem que tenha sido feito um acordo antes. Então foi adulterado, foi mudado aquilo. Então tudo aquilo que você se propõe a fazer na vida, faça com consciência, faça com responsabilidade e não adultere, ou seja, não modifique. Você casou para cuidar bem da sua família, cuidar bem da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido, e de repente a tua esposa pede para você ir no supermercado e você não vai, eu não vou no supermercado, estou cansado, estou com o saco cheio de fazer. Está adulterando, você casou para isso? Não foi um casamento para que a gente se unisse, para que a gente se ajudasse um ao outro, está adulterando. E é uma adulteração simples, comum, que ocorre no dia a dia. Não vou fazer essa comida hoje, não vou fazer do jeito que você gosta não, porque eu estou com pressa, estou com tempo, eu estou adulterando. Eu, quando casei, eu queria dar o melhor para você. Quando eu comecei a namorar, eu queria fazer o melhor para você. E agora não estou fazendo, vou fazer um sanduíche meia boca, vou fazer um almoço meia boca, vou fazer alguma coisa meia boca. Não, a gente tem que fazer a coisa da maneira bem feita. Tem uma outra passagem que fala assim, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. É isso aí, vamos procurar ser perfeitos sempre. Não a perfeição absoluta de Deus, isso é impossível. Mas se você já sabe fazer isso de uma maneira bem feita, faça sempre de maneira bem feita. E aí você não estará adulterando nem a sua vida e nem os seus relacionamentos. É isso aí. Presta atenção nisso. Você já adulterou alguma vez na vida? Pensa nisso. Tem uma outra passagem interessante nesse capítulo que diz o seguinte, Jesus foi convidado para um jantar e na hora do jantar, algumas pessoas não lavaram as mãos. E lavar as mãos naquela época era uma tradição que, nossa, era impressionante. Todo mundo tinha que lavar as mãos para poder ser puro na hora de comer. E aí algumas pessoas questionaram Jesus, mestre, por que essas pessoas não lavaram as mãos? E aí ele falou, deixa de ser hipócrita, O que prejudica o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca é que prejudica o homem. Ou seja, vocês mantêm tradições aí, mas não honram aquilo que tem que ser feito. Você honra seu pai e sua mãe, você honra os seus compromissos, você procura ser uma pessoa íntegra, ou seja, você é a mesma pessoa em qualquer situação, ou você modifica diante de algumas situações por covardia, por medo, por proteção. Jesus nos deixa claro, para com essas tradições bobas
e mantenha o seu coração puro. Não é o que entra pela boca, mas sim o que sai da sua boca que pode prejudicar as pessoas. Que tipo de palavras você está proferindo? Que tipo de pensamentos você está expressando através da sua boca? O que você passa, o que você transmite com essa capacidade que você tem? Coisas boas ou coisas ruins? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração não estiver puro, qualquer coisa que você fale, você vai produzir impurezas e vai contaminar as pessoas que estão à sua volta, contaminar os ambientes que estão à sua volta. Por isso Jesus foi um grande mestre que nos trouxe tantos ensinamentos que, se nós tivéssemos colocado em prática 10% desses ensinamentos, nós seríamos felizes aqui. Não estaríamos sofrendo tanta coisa que a gente sofre hoje por falta de compreensão, por falta de amor, por falta de pureza no coração. Presta muita atenção a partir de hoje. Tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você fala, mantenha o seu coração puro para que a sua boca leve apenas pureza para aqueles que cruzarem o teu caminho. E dentro desse capítulo tem uma outra passagem muito interessante em que Jesus menciona os escândalos. Ele fala que os escândalos são necessários, mas ai daquele por quem o escândalo acontece. Então nós vamos ter que assumir essas nossas consequências dos nossos atos. Lembre-se, o plantio sempre é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós vamos colher exatamente aquilo que nós plantamos. E o escândalo vem quando o nosso coração está impuro, quando nós não temos o nosso coração puro. E aí as maldades vão acontecer naturalmente. Então mantenha o seu coração puro para que não haja escândalo causado por você. E aí sim, se o teu olho for mau, se o teu olho causar escândalo, arranca-o. Se a tua mão causar escândalo, arranca. Parece ser muito forte, mas ele está dizendo, é melhor viver sem as mãos, é melhor viver sem o seu olho do que ir lá e aguentar as consequências dos seus atos no futuro, na sua vida futura. E quando eu falo vida futura, não é depois que você partir desse planeta, não. É a partir do momento que você começa a fazer as suas besteiras, porque a vida futura é o que vem logo em seguida. Então não preciso morrer para sofrer as consequências, eu vou começar a sofrer as consequências aqui, nesse plano. E é esse o grande problema. Então quando Jesus falava sobre vida futura, ele não está falando sobre uma vida pós a morte, não. Ele fala para uma vida futura, é a vida que nós vamos acontecer, inclusive pós a morte. Não tem problema nenhum, porque ela continua, a vida continua, então é daqui para frente. Então toma muito cuidado, procure manter o seu coração puro para que a nossa vida só transmita pureza para aqueles que estão à nossa volta. E aí sim, nós vamos ser felizes. Por quê? Porque nós estaremos proporcionando felicidade. Felicidade nada mais é do que proporcionar felicidade. Proporcione felicidade e você será extremamente feliz. Esses são os ensinamentos desse grande mestre Jesus para esse capítulo. Você quer ver Deus? Não espere morrer para ver Deus. Comece a ver Deus ainda hoje, limpando a sua alma, limpando o seu coração, limpando os seus pensamentos, para que você possa realmente ver Deus, porque bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. E eu espero que você seja um desses que tem o coração puro e que possa ver Deus a partir de agora. Eu agradeço a sua atenção e espero te encontrar aqui numa outra oportunidade. Forte abraço, paz, amor e bem, gratidão.